Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de análise sintática, ainda trabalhando com o funcionamento das palavras no texto. Agora, para falar um pouquinho sobre dois elementos que causam muitas vezes dúvidas, né, em muitos estudantes aí para provas de vestibulares, em provas de concurso, ok? Então, primeiro, complemento nominal. Existem os complementos verbais, que nós já vimos em aulas passadas, que são aqueles que complementam quem? Que complementam os verbos, né? Os verbos transitivos, diretos e indiretos. Então, o objeto direto, o objeto indireto, eles são complementos verbais, porque completam um verbo. É o verbo que pede um complemento. Quando nós falamos de complemento nominal, quem está pedindo um complemento é o nome. É um nome que pede um complemento a esta necessidade de completar o sentido de uma frase a partir do sentido deste nome, tá, gente? Então, assim, quem que funciona, né? Como é que vai ser o funcionamento do complemento nominal? Primeiro, para identificar um complemento nominal, para ser um complemento nominal, ele tem que ter preposição, tá, gente? Não existe complemento nominal sem preposição. É uma marca, por isso que muitos alunos confundem o complemento nominal com objeto indireto, porque os dois vêm com preposição, tá? Mas olha só, complemento verbal, objeto indireto, tá? O objeto indireto, ele completa o verbo. O complemento nominal, ele completa um nome. Então, atenção aí para não confundir, porque se você não reconhece a classe gramatical, automaticamente você tem dificuldade também em reconhecer a função sintática dos elementos no texto, tá? Então, presta atenção aí, olha só. Quem que o complemento nominal vai completar? Bem, o complemento nominal vai completar um adjetivo, já que ele completa um nome, o adjetivo é um nome, ele completa um adjetivo. O complemento nominal, ele completa um advérbio. O complemento nominal, ele completa um abstrato. Quem é o abstrato? É o substantivo abstrato. Né? A Titia Kellen colocou aqui para vocês os 3 As, para vocês lembrarem que o complemento nominal, ele completa os 3 As. Quem são os 3 As? O adjetivo, o advérbio e o abstrato, o substantivo abstrato, ok? Então presta atenção aqui, ó. A menina é igual à mãe. Eu pego o verbo, faço a perguntinha pro verbo. Quem é igual à mãe? Quem? A menina. A menina é o sujeito da minha oração. Tem um núcleo, sujeito simples, ok? É aquele que sempre será verbo de ligação. É o único que sempre será verbo de ligação. É o verbo ser, verbo de ligação. Depois de um verbo de ligação, vem quem, gente? Vem um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito, uma característica da menina, ser igual. É um adjetivo, certo? Predicativo do sujeito. Todo predicativo do sujeito, ele é um adjetivo, ok? Bem, eu poderia parar a frase aqui então, por quê? Porque eu tenho um substantivo funcionando ali como núcleo do sujeito, então eu tenho sujeito, eu tenho um verbo de ligação e tenho a característica deste sujeito. Pronto, a menina é igual, ponto. Mas não, porque se eu chego pra você, gente, a menina é igual. Gente, a menina é diferente. Igual a quem? Diferente de quem? Percebam que a mãe está aqui para completar o sentido da palavra igual, que é um adjetivo. Percebam que a mãe trouxe aqui uma preposição. Professora, cadê a preposição? Gente, olha o acento grave aqui, gente. Ó o acento grave. Acento grave é marca de que há o que aqui? Um artigo e uma preposição. Então, existe uma preposição aqui, tá? Ele veio com preposição. Está completando um adjetivo. Só pode ser complemento nominal. É necessário para o entendimento total da oração. Ok, gente? Segunda frase. Ela mora perto da escola. Pega o verbo, mora e procura o sujeito. Quem que mora perto da escola, gente? Ela. Tá aqui o sujeito, ó. Sujeito simples, ok? Quem mora, mora. E ponto. Quem reside, reside e ponto. É verbo o quê? Intransitivo. Mas, professora, não fez sentido completo, porque quem mora, mora em algum lugar.
Gente, lugar é advérbio e advérbio nunca será objeto. Guarda isso aí. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Quem mora, reside em algum lugar. Isso é advérbio, não é objeto, não está completando o verbo, ok? É a pergunta do curioso. Sério, mora? Mora onde? Com quem? Saiu? Quando? Foi? Aonde? É a perguntinha do curioso, tá? Então, quem mora, mora. Eu poderia parar aqui, ó. O pessoal, ela mora. Mas aí o curioso vai perguntar, ela mora? Mora onde? Mora perto. Perto é indicativo de lugar. Se é indicativo de lugar, é adjunto adverbial de lugar, certo? Lembra que todo advérbio funciona como adjunto adverbial, ok? Então, se eu parasse aqui então, ó, parei aqui, ela mora perto, ponto. O sentido ficou completo? Professora, onde ela reside? Onde ela mora? Perto. Perto de quê? Próximo. Próximo de quê? Longe. Longe de quê? De quem? De onde? São palavrinhas que vão pedir um complemento, gente, ó. Ela mora perto. Perto daqui, de onde eu estou? Certo? Eu estou com um nome que pede um complemento. E percebam que este complemento ele vem por meio de preposição, certo? Completou um advérbio? É complemento nominal, tá certa, não tem erro. Completou um adjetivo? Complemento. Completou um advérbio? Complemento. E aqui, eu tenho certeza da resposta. Pega o verbo. Quem que tem certeza da resposta? Eu, sujeito simples. Quem tem algo. Se quem tem algo é verbo transitivo direto. Agora presta atenção aqui, ó. Quem tem algo. Não é quem tem algo de algo, certo? Você primeiro mata o verbo, olha para ele. Faz a regrinha do esqueleto. Quem faz algo. Quem tem algo. Quem ganha algo, certo? Descobriu a transitividade, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele só pode pedir o que, gente? Um objeto direto. Então vamos lá, eu tenho o que? Certeza. Objeto direto. Posso parar aqui, gente? Gente, eu tenho certeza. De quê? Eu tenho medo. De quê? São nomes pedindo um complemento por meio de, olha aqui, preposição. Certeza é um adjetivo? Não é característica, não é adjetivo. Certeza é circunstância, é advérbio? Não. Certeza é um nome, a certeza. Certeza, gente, é um substantivo, ó. Substantivo abstrato. Não tem forma, não dá para desenhar substantivo abstrato, ok? Se completou um substantivo abstrato, eu tenho aqui um complemento nominal. Então, mole, tia Kellen. Completou um advérbio, complemento. Completou um adjetivo, complemento. Um abstrato, substantivo abstrato, complemento. Nem sempre. Aí vem um atenção, exceção da tia Kellen. Tá? Olha pra cá. É muito comum vocês confundirem um complemento nominal com um adjunto adnominal, que foi aquele elemento que nós vimos na aula anterior, tá? Um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele muitas vezes vem acompanhado de preposição. Quando? Quando ele é uma locução adjetiva. E aí o aluno fica, e agora? Veio com preposição. Veio com preposição ou é objeto indireto? Ou é complemento nominal? Ou é adjunto adnominal? Ou é um adjunto adverbial? Certo, gente? Então, olha só, muita atenção aqui. Para eu distinguir um do outro, já que ela fez aqui uma tabelinha para vocês entenderem o seguinte. O complemento nominal, ele completa, certo? Se ele é complemento, ele completa. Quem que ele completa? O adjetivo. O adjunto adnominal, ele não completa o adjetivo, porque ele é o adjetivo, ok? O complemento nominal, ele completa um advérbio. O adjunto adnominal nunca completará um advérbio, ok? O adjunto adnominal, ele pode vir ao lado de um substantivo concreto, caracterizando este substantivo concreto. O complemento nominal, gente, ele nunca virá ao lado de um substantivo concreto, tá?
O complemento nominal, ele pode completar um substantivo abstrato, mas o adjunto adnominal também pode caracterizar um substantivo abstrato. Aí é que está, olha aqui. Eu li a crítica ao jornal. Quem que leu? Eu, sujeito simples. Quem lê, lê algo. Se quem lê, lê algo, eu tenho aqui um verbo transitivo direto que vai pedir o que, gente? O objeto direto. Eu li o que? A crítica. Objeto direto. Muito bem. Sobrou ao jornal. E aí, ao jornal poderia ser, porque veio com preposição, ó, um complemento ou pode ser um adjunto. Eu tenho que olhar para a palavra sempre que vem antes da preposição. Crítica. Pensa comigo, crítica é adjetivo? Não. Crítica é advérbio? Não. É um substantivo concreto? Não, porque crítica não tem forma, precisa de alguém para existir, é abstrato. Se é abstrato, atenção, 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 eu tenho que verificar o quê? Se o elemento age, porque se ele age, ó, A de adjunto adnominal, ou se o elemento sofre a ação. Então olha para cá, como é que eu verifico? Eu transformo o que tem preposição em sujeito e o elemento que o antecede em verbo. Então eu penso assim, o jornal critica ou o jornal é criticado? Quando eu digo a crítica ao jornal, o jornal ele é criticado. Se ele é criticado, ele age ou ele sofre, gente? Se ele é criticado, ele sofre ação. Se sofre ação, ele só pode ser complemento nominal. Está completando. Crítica. Quem faz uma crítica a alguém, certo? Então, eu li a crítica. Pessoal, eu li a crítica. A crítica a quem? Ao jornal? Ao rapaz? À imprensa? Ao presidente? A quem? Ao jornal está completando, certo? Complemento nominal. Mas se fosse a crítica do jornal, presta atenção aqui, a crítica do jornal. Aí eu tenho que pensar assim, o jornal critica ou o jornal é criticado? Se é a crítica do jornal, o jornal ele critica. Se o jornal critica, ele age. Se ele age, gente, ó, age de adjunto adnominal. É o tipo de crítica. A crítica do jornal, do pai, da mãe, do rapaz, da esposa, do esposo, é o tipo de crítica. Se é tipo de, é locução adjetiva. E se a locução adjetiva está junto do nome apenas. Se está junto do nome, é adjunto. Completou o nome, complemento nominal. Dica da tia Kelly. Geralmente, isso não é sempre, tá? Sempre tirem a prova com o esqueminha da tia Kelly. Mas geralmente a preposição a ou a combinação, né, ao, indica uma ação sofrida. E a preposição de, com as suas devidas combinações, uma ação aqui, né? Uma execução aqui dos elementos, certo? Muito bem. Outra questão bem importante. Olha só, gosto de bolo de chocolate. Gosto. Quem que gosta, gente? Eu. Sujeito oculto, desinicial, elíptico ou subentendido, ok? Quem gosta, gosta de algo. Atenção, quem gosta, gosta de algo. Não gosta de algo de algo. Quem gosta, gosta de algo. Verbo transitivo indireto porque pediu preposição, ok? Gosta de quê? De bolo. Objeto indireto. Eu poderia parar aqui, gente, ó. Eu gosto de bolo. Ponto. Posso parar, né? Quando eu posso parar, significa que o nome não está pedindo um complemento. Ele não pede um complemento. Então, esse de chocolate ele não é necessário. Porque o complemento nominal ele é necessário para a frase. De chocolate não é necessário. Aí o que você faz? Para você saber o que é de chocolate, você olha sempre para o termo que vem antes. Ô professora, mas aí com preposição sim, outros elementos podem vir antecedidos por preposição, tá? Então, de chocolate está para bolo. O que bolo é? Bolo é um adjetivo? Não. É um advérbio? Não. É um substantivo abstrato? Não. Bolo é o que, gente? É um substantivo concreto. Então, olha só. Se está ao lado de um substantivo concreto com preposição, gente,
é locução adjetiva, é adjunto adnominal. Então não tem como errar com essa tabelinha aqui da tia Kellen, tá? Não tem como errar. E um outro elemento que vem com preposição e confunde a cabecinha de muita gente é o agente da passiva, certo? Só que olha só, gente, o agente da passiva ele vem com preposição, mas ele só existe na voz passiva, quando o sujeito ele está sofrendo ação. E o mais interessante, na voz passiva analítica, olha isso aqui. O que é uma voz passiva analítica? É aquela composta por dois ou mais verbos, certo? Composta por dois ou mais verbos. Então, olha isso aqui. A prova foi elaborada pela professora. Quem que foi elaborada? A prova. Sujeito simples, ok? A prova foi elaborada. A prova age ou a prova sofre? A prova sofre. Se ela sofre, eu tenho aqui a voz passiva, certo, gente? Voz passiva, ela pode ser sintética com a partícula C ou ela pode ser analítica. Não tem partícula C. Foi elaborada locução verbal, dois verbos. Só pode ser a voz passiva analítica. Opa, opa, opa. Na voz passiva analítica, eu posso ter o agente da passiva, que é aquele que vai agir na voz passiva, em que o sujeito sofre ação. Então, a prova foi elaborada. Quem foi que praticou ação aqui, gente? Quem foi que praticou ação? A professora. Vamos transformar. Faz a regrinha do X aí, transforma em voz ativa. A professora elaborou a prova. A professora foi quem agiu. Se a professora agiu, olha isso aqui, tem uma preposição. Eu tenho aqui o agente da passiva. E o mais interessante, gente, o agente da passiva ele não é necessário para a informação, para o sentido total da oração. Eu poderia apenas dizer a prova foi elaborada, ponto. Certo? Percebam que, diferente do complemento nominal, o agente da passiva ele pode ser retirado. Porque não é toda oração na voz passiva analítica que possuirá um agente da passiva. Muitas vezes ela vem sem agente da passiva. Não estará explícito. Eu sei que alguém praticou ação, mas muitas vezes eu não consigo determinar pelo contexto quem, ok? Aqui, o lugar foi povoado por selvagens. Foi povoado, locução verbal. Quem foi povoado? O lugar. O lugar é o sujeito, certo, gente? É um sujeito simples, ó, o lugar. Ele age ou ele sofre? Ele sofre ação, ora. Se ele sofre ação, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a voz passiva. Passiva com a partícula C? Não, passiva com a locução verbal. Se é passiva com a locução verbal, o que eu tenho, gente? Passiva analítica. Muito bem, na passiva analítica eu posso ter o agente da passiva. Não quer dizer que haverá, porque eu poderia parar ali, ó, o lugar foi povoado, tá, gente? Ó, este lugar aqui já foi povoado. Ponto. Mas, olha a regrinha do X, eu posso trabalhar com esta oração na voz ativa e transpondo para a passiva, eu terei o agente escrito, explícito. Então, olha só, selvagens, os selvagens povoaram o lugar. Os selvagens foram aqueles que agiram. Então, quem foi que agiu aqui? Os selvagens. Selvagens agiram. Então, eu tenho uma oração na voz passiva, sendo que os selvagens foram aqueles que agiram nesta oração. Por isso, agente da passiva. Então, para não confundir, gente, para não confundir, agente da passiva só existe na voz passiva. Só existe na voz passiva analítica, porque na passiva sintética não existe agente da passiva. Certo, gente? Compreendido? Compreendido tudinho até aqui? Muito bem, ó. Beijinho, beijinho, tchau, tchau e até a próxima aula.